domingo 15 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho desse domingo, Jesus faz 2 perguntas, das quais a primeira é bastante simples: "Quem dizem os homens que eu sou?" E a segunda, mais comprometedora: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Para Jesus, não interessa tanto as opiniões do povo a seu respeito, mas sim o que os discípulos entenderam a respeito dele. Será que eles tinham compreendido mais do que os outros? A resposta vem da boca de Pedro: "Tu és o Messias." Não podia haver melhor resposta. De fato, Jesus é o Cristo, o Salvador, do qual todos os profetas falaram, e aquele que o povo esperava. É interessante observar que depois dessa revelação de Jesus como Messias, ele impõe um silêncio. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Por que essa atitude de Jesus? Porque mesmo Pedro, dando a resposta correta, ele e os demais não tinham visão correta do Messias. Eles tinham necessidade de compreender melhor o Messias. Logo em seguida, Jesus começa a revelar melhor a sua missão messiânica. O Filho do Homem devia sofrer muito. Essa ideia de Messias não estava na cabeça do povo, nem na cabeça dos discípulos. Basta ver a reação de Pedro. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Um Messias sofredor, derrotado, era muito difícil entender. Mais difícil ainda aceitar. Seguir um homem que caminhava para a derrota, isso era demais. Por isso Pedro tenta desviá-lo desse caminho. E Jesus não tira nada do que havia dito e vai mais além. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Renunciar a si mesmo significa: não pense somente em si mesmo. É a inversão da lógica que normalmente todos seguem. O ser humano mantém arraigada no profundo do coração a tendência de pensar em si mesmo, para introduzir a sua própria pessoa no centro dos seus interesses, para procurar tudo o que lhe possa trazer vantagens, para esquecer os outros. Quem opta por seguir a Cristo é chamado, acima de tudo, a não aceitar essa tendência egoística. Renunciar a si mesmo é condição para poder seguir Jesus. O discípulo que deixou de pensar em si mesmo não leva em conta, de forma alguma, as compensações positivas possíveis que um dia ele possa ter por causa das coisas boas que ele está fazendo. Distribui amor gratuitamente, sem esperar vantagens, do mesmo modo que Deus faz. A segunda exigência: tome a sua cruz, não se refere somente à necessidade de suportar com paciência as dificuldades da vida, e muito menos é a exaltação da dor como meio de agradar a Deus. A cruz é o sinal do amor e da doação mais completa. Carregá-la seguindo a Cristo significa unir-se a Ele quando Ele dá a prova máxima de seu amor. Nós carregamos a cruz toda vez que sacrificamos a nós mesmos
para praticar o bem e fazer alguém feliz. A terceira exigência, segue-me, não significa apenas tomar Jesus como modelo, mas participar da escolha dele, tomar parte no seu projeto, consagrar a vida por amor aos irmãos. Nossa opção por Jesus não se demonstra por uma fórmula de fé, mas por gestos concretos de amor. Nossa fé em Jesus Cristo se demonstra pela prática das boas obras. A fé sem obras é morta, ensina São Tiago. Diante disso tudo, é preciso perguntar: quem é Jesus para mim? Qual o significado dele na minha vida? Como está a minha opção por ele? De que forma estou seguindo Jesus? As minhas atitudes e comportamentos demonstram que eu sou uma pessoa de fé madura? É bom pensar nisso. Por fim, rezemos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.